no Evangelho de João, uma das frases notáveis de Jesus Cristo diante de Pilatos, quando ele disse ao preposto de César na Judéia: quem é da verdade, escuta a minha voz. João 18 a 37. 18, 37. Capítulo 18, versículo 37. Quem é da verdade, entende a minha voz. É tão importante saber como é que essa verdade a que Jesus Cristo se refere. Então, quando nós pensamos, quem é da verdade escuta a minha voz, há de se pensar na importância, na necessidade mesmo de sermos da verdade. Quem é da verdade escuta a minha voz. Logo, Cristo já determinava que há gente que é da mentira. E o que é a verdade e o que é a mentira? Não são simplesmente preceitos de ordem religiosa. São preceitos de ordem vivencial. Porque mentira não é apenas uma coisa que alguém diz que não corresponde à realidade. Mentira é tudo aquilo que a gente usa e não corresponde à realidade. Tudo aquilo que a gente faz e não corresponde à realidade. Nós vivemos num corpo físico que é relativíssimo. Ele é de uma verdade muito meteórica, muito passageira. Se nós acompanharmos o nosso corpo físico, vamos perceber o quanto que ele não é no âmbito de tudo que ele é. É o nosso veículo de evolução, sem dúvida. Mas eu nunca posso garantir-me nele. Porque a gente está muito magrinho e zomba do outro que é gordo até fazer 30 anos. Aí daqui a pouco o bicho que era fino começa a estufar. A mulher era magrinha, um biscuizinho até ter o primeiro filho. A alteração hormonal, a mudança corporal, lhe impôs algumas gorduras que ela não queria. Às vezes, ela se desfaz com facilidade dessas gorduras. Às vezes, essas gorduras ficam para sempre. E lá se foi a Mona Lisa. E chegou a Mona Grossa. O rapaz malhava, era assim um Adonis. Por onde passava, as meninas suspiravam. E ele jogava aquela cabeleira para trás. Agora nem joga para trás, porque é tudo endurecido de gel. Ele fazia aquelas torres, né, de gel. Porque o chique hoje é isso. Veja, a mentira é isto. Cada época há uma moda. É sinal que nenhuma moda é verdadeira. Porque corresponde à minha cabeça. Daquele passado do cabelo escovadinho, como romano cortadinho, passamos para a época da brilhantina. Mas antes tínhamos o cabelo cortado a príncipe Danilo. E quantos cortes, estou falando só para os homens. Para as mulheres a gente nem ousa, porque cada uma tem o seu corte predileto. Joãozinho, Pigmalião, etc. Então nós vamos vendo que ele era o tal. Parou de malhar, virou uma rolha de poço.
Logo, não era verdade que ele era magro. Ele estava magro por um condicionamento. As verdades são aquelas coisas que são, apesar de tudo que eu faço. Apesar de tudo que eu seja. Apesar de onde eu esteja, onde eu viva, com quem eu esteja. Isso é verdade. Mas as coisas que dependem dessas condicionantes, elas são mentiras. Para entender Jesus, eu preciso saber por que é que ele renunciou tanto a tantas coisas. Porque ele renunciava a tudo aquilo que não tinha vida de fato. A tudo aquilo que não era realidade de fato. Embora utilizasse. Mas não se apegou a nada. Ele não tinha sequer onde reclinar a cabeça, diz o texto evangélico. Não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Nada era dele. E ele nos propôs isto. Viver no mundo sem nos deixar escravizar pelo mundo. Viver no mundo sem ser do mundo, se quisermos. Mas em outro momento ele nos reforçou isto, dizendo que deveríamos procurar a riqueza que o ladrão não pode roubar, que a ferrugem não pode corroer, que nem a traça pode destruir. Ora, qualquer riqueza que eu tenha do mundo exterior, do lado de fora, o ladrão poderá roubar. A ferrugem consumir, a traça corroer. Logo, quais eram esses valores que a traça corrói, que o ladrão rouba, que a ferrugem destrói? Valores de mentira. Se eles podem ser roubados, destruídos, destroçados, eles não são verdadeiros. Mas aqueles valores, vou criar aqui um neologismo proposital, aqueles valores que são irroubáveis, são os valores para sempre. Quem é que pode roubar a paz da gente? Quando a gente é pacífico, pode o mundo cair, que ninguém nos rouba a paz. Quando a gente é passivo, sim. A gente é passivo, é acomodado. A gente está calminho porque as coisas não estão nos incomodando. Aí eu não sou pacífico, eu sou passivo. A partir do momento que me incomodam, a gente sobe a ladeira, mostrando que aquela minha atitude passiva era mentira. Ela não era verdadeira.